Olá, hoje é terça-feira, 17 de maio de 2022, Dia Internacional contra a LGBTfobia. Um dia para conscientizar a população e reafirmar a luta contra o preconceito e todas as formas de preconceito, discriminação e violência. Fica registrado o nosso carinho e solidariedade a toda a população LGBTQIAP+. E a partir de agora, você acompanha as notícias de interesse dos trabalhadores, dos movimentos populares em defesa dos direitos humanos e da democracia, aqui no seu jornal, que já está no ar. No Rio de Janeiro foi realizada uma plenária urgente, um ato das oposições em defesa da democracia. Municipários de Porto Alegre aprovam proposta para avançar na reposição salarial. Bolsonaro planeja reduzir pela metade multa do FGTS. Desde o golpe de 2016, foram cortados do SUS quase 37 bilhões de reais. Já a queda em exames e pequenas cirurgias foi de mais de 25% em comparação com 2015. Veja na reportagem de Diana Rodrigues por que os grandes vilões desse enredo são o teto de gastos e o desmonte nas políticas de saúde. No governo Bolsonaro, o brasileiro faz menos exames para diagnosticar doenças. A queda de procedimentos ambulatoriais, de exames de diagnóstico a pequenas cirurgias, caiu em quase 30% desde 2015. Os dados são do estudo da Associação Brasileira de Economia e Saúde e mostram que os cortes na saúde com Temer e Bolsonaro já são sentidos na ponta. As pessoas estão adoecendo e as pessoas estão morrendo por falta inclusive, de acesso à saúde. A gente sabe que na pandemia, né, houve uma retenção de diversos procedimentos cirúrgicos e outros procedimentos de consultas especializadas com especialistas. Então, essa demanda ela está reprimida. E quando as pessoas não têm acesso à saúde, o que acontece? O sofrimento, o adoecimento e, consequentemente, a morte. Para o deputado federal e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a queda no número de atendimentos é resultado do desmonte de programas importantes, como Mais Médicos, que garantiam mais consultas e atendimentos para a população e estimulavam os procedimentos ambulatoriais. O teto de gastos, que congela em 20 anos os gastos com a saúde, é outro vilão. Bolsonaro, com o chamado congelamento de 20 anos dos recursos da saúde, fez com que ano a ano os recursos tenham caído. Bolsonaro tem dinheiro para tudo, tem dinheiro para colocar Viagra, comprar Viagra para os militares, tem dinheiro para distribuir com a sua base no Congresso através do orçamento secreto, mas tem reduzido os recursos para a área da saúde, para os programas da saúde, e com isso tem reduzido o atendimento da população. Para se justificar, o governo Bolsonaro tem dito que os procedimentos ambulatoriais caíram porque aumentaram os atendimentos na atenção primária. Para Padilha, essas são duas mentiras deslavadas, já que os atendimentos que a população faz no postinho de saúde também foram considerados no levantamento que aponta o desmonte. E os atendimentos nas UBSs caíram nos últimos anos. Quando começou a pandemia, esses cuidados das unidades básicas de saúde ficaram paralisados, totalmente paralisados por conta da própria Covid-19. O segundo dado do próprio IBGE, 2013, as pessoas pesquisadas apontavam que 95% que tinham procurado médico nas últimas 2 semanas tinham conseguido esse atendimento. Isso caiu para menos de 80% em 2019. Em ano eleitoral, é importante escolher candidatos para o Executivo e Legislativo que estejam comprometidos com a defesa do financiamento público do SUS. Os eleitores observem, os trabalhadores observem a quem seu deputado está ligado politicamente. É um projeto democrático popular? Está na defesa do SUS? Está na defesa do financiamento do SUS? Está na defesa
de centros, né, multidisciplinar para atendimento, para o acesso dos trabalhadores e trabalhadoras à rede do SUS, né, à rede de assistência, isso é fundamental para as eleições agora de 2022 e também para a nossa saúde física e mental, termos acesso à saúde e a políticas públicas. Entre os problemas que um novo governo terá que enfrentar no Brasil está a questão monetária. O comentário é de Paulo Nogueira Batista. O candidato Lula tem proposto, com razão, a revisão da reforma trabalhista, a revisão do arcabouço fiscal, inclusive o fim do teto de gastos, e tem razão em fazê-lo, porque as mudanças introduzidas nessas áreas e em outras dos governos Temer e Bolsonaro foram, de modo geral, ruins, regressivas, socialmente injustas, ineficientes e até incompetentes mesmo. Mas falta tratar também de um tema importante que ainda não tem sido mencionado, que é a revisão do arcabouço monetário, das mudanças institucionais que foram feitas nos governos recentes, principalmente agora no governo Bolsonaro, que pioraram muito, no meu entender, a estrutura da instituição monetária no Brasil. Em especial, a lei do marco cambial, que foi aprovada praticamente sem discussão, e a composição do Conselho Monetário Nacional, que é o órgão que dá instruções ao Banco Central e toma outras decisões importantes para a estrutura monetária do país. O que acontece aí? Basicamente o seguinte: o Conselho Monetário Nacional é hoje integrado pelo ministro da Economia, pelo secretário de Fazenda, subordinado ao ministro da Economia, e pelo presidente do Banco Central, e é secretariado pelo próprio Banco Central. Portanto, o Banco Central tem uma influência importante, tem um dos 3 votos e exerce a função de secretaria. Essa mudança na composição foi derivada do fato de que, por equívoco, o governo Bolsonaro juntou todos os ministérios na mão do Paulo Guedes, criou o Ministério da Economia, suprimindo ministérios que antes existiam, inclusive o planejamento, que tinha o ministro do planejamento dentro do Conselho Monetário. Então, na época da Dilma, do Lula, era assim: ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central, com a secretaria exercida pelo Banco Central. Mesmo essa composição anterior é insuficiente. Por que não ampliar o Conselho Monetário Nacional para dar a ele um caráter mais abrangente e mais representativo? Por exemplo, vamos admitir que o novo governo faça o que tem que fazer e quebre de novo o Ministério da Economia numa estrutura mais eficiente, com o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, ministro da Indústria e Comércio e o ministro do Trabalho e da Previdência, que já foi restabelecido. Por que não ter esses 4 ministros no Conselho Monetário Nacional, para dar ao Conselho Monetário uma visão que tem a ver com planejamento, com indústria e comércio, com trabalho, e talvez outros ministérios, um ou outro ministério relevante. Na época da ditadura militar, o Conselho Monetário Nacional era muito mais amplo, incluía representantes do setor privado e poderia também incluir representantes dos trabalhadores numa nova configuração. Então, por que não, mantendo a maioria nas mãos do governo, ter representantes do setor empresarial, dos setores trabalhistas, dos setores sindicais de trabalhadores no Conselho Monetário Nacional e dar ele um caráter amplo e mais representativo. Mas há outro problema, é que a lei do marco cambial concentrou poderes extraordinários na mão do Banco Central, retirando-os do Conselho Monetário e esvaziando, portanto, o Conselho Monetário, que tem o governo, que tem a maioria de representantes do governo eleito. Portanto, mesmo que não se queira mudar a composição do Conselho Monetário, tem que se rever essa distribuição de tarefas entre o Banco Central e o Conselho Monetário. Porque, por exemplo, deu-se ao Banco Central liberdade de decidir, por conta própria, as medidas de liberalização do mercado cambial e da conta de capitais. Algumas delas são justificáveis, aumentam a eficiência. Outras podem colocar em risco a economia, aumentar a vulnerabilidade externa ao dar excessiva facilidade de trânsito e, no limite geral, uma possibilidade do Banco Central decretar a conversibilidade plena da moeda nacional por conta própria, por critério próprio. Isso não cabe ao Banco Central, tem que estar nas mãos de um Conselho Monetário, cuja maioria seja do governo eleito, né? Portanto, vamos colocar na pauta também de um futuro governo, não só a revisão do arcabouço fiscal e da legislação trabalhista, mas também a revisão do arcabouço monetário, que foi prejudicado por decisões tomadas durante os governos Temer e Bolsonaro. Há mais de um ano, 4.000 moradores de Aurizona, no Maranhão, convivem com as sequelas do rompimento da barragem Lagoa Piracaua, de um dos maiores exploradores de ouro do mundo.
Entre as principais reclamações está a dificuldade de acesso à água potável. A repórter Mariana Castro, do Brasil de Fato, tem mais detalhes. Acompanhe. Em março de 2021, cerca de 4.000 moradores do distrito de Aurizona, no município de Godofredo Viana, no Maranhão, tiveram o abastecimento de água interrompido, em razão do rompimento de uma barragem do grupo canadense Equinox Gold, um dos maiores exploradores de ouro no mundo. A nossa lagoa do Juiz de Fora, que era a nossa estação de água, ela não servia só como fonte de água, também como fonte de alimento, porque muitas mães de família pescavam ali, né, para o sustento das famílias. E quando aconteceu esse rompimento, ele saiu devastando, né, outras lagoas que tinha à frente da nossa estação de água, a maré. Então, não só prejudicou na parte da água, como também as canoas de pais de família que foram levadas, barcos, motores, redes. Pais de família ficaram sem seus meios de trabalhar por conta desse rompimento. Laudos técnicos apresentados pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, apontam contaminação com metais de potencial tóxico nas águas de Aurizona. Após intensas manifestações, a Justiça determinou o fornecimento de água potável por parte da empresa, até o restabelecimento total nas torneiras. Por enquanto, os moradores recebem água em galões e carros-pipa. Eles distribuem a água nas casas, né, mineral, e passaram a colocar água em umas caixas nas portas da rua, com o carro-pipa. E, para mim, isso é humilhante, porque antes a gente abria a nossa torneira em qualquer horário do dia, em qualquer horário da noite, e a gente tinha água com abundância em nossas torneiras, e a gente ficou nesse decorrer de um ano nessa luta, dependendo de um carro-pipa, colocar água na porta de nossas casas, para a gente estar se humilhando, carregando na cabeça, sabe? É muito humilhante isso. E saber que a empresa Equinox Gold é uma empresa multimilionária, né? E ter permitido que acontecesse isso com a gente, porque foi irresponsabilidade deles. O Movimento dos Atingidos por Barragens acompanha o caso e denuncia que, ao longo do ano, a empresa tem reduzido as garantias firmadas em acordo judicial às famílias, especialmente no que diz respeito ao fornecimento de água. A partir da luta, da reivindicação das famílias, de várias manifestações que aconteceram, é que a empresa Equinox Gold começou a garantir o acesso de distribuição de água mineral, de galões de água mineral, e até hoje esse abastecimento vem sendo feito, só que vem sendo feito de forma precária. Mesmo que já existe, o problema persiste há mais de um ano, mas a empresa, ao invés de ampliar e de resolver essa questão de acesso à água potável, ela vem diminuindo a distribuição de água mineral e de água de carro-pipa, de água potável por meio dos carros-pipas para a comunidade. Em nota, a empresa Equinox Gold informou que cumpriu integralmente todos os compromissos estabelecidos para assistência à população, como a recuperação de danos na estrutura local, especialmente estradas, assim como no completo provimento de água, com a construção de uma nova estação de tratamento. No Pará, o Ministério Público Federal investiga relatos de invasão de grileiros para destruir 2 aldeias na terra indígena Apitereua. A denúncia foi feita no domingo por indígenas Paracanã. Em nota, o MPF do Pará disse que acionou a Polícia Federal e o delegado de Redenção, cidade mais próxima da terra indígena, depois de receber áudios de indígenas contando que grileiros se preparavam para atacar aldeias. Ontem chegaram informações de que grileiros a cavalo teriam cercado uma das aldeias. A Apitereua é uma das terras indígenas mais desmatadas e com maior presença de grileiros do país. O seu jornal faz o intervalo. Daqui a pouco você acompanha outras notícias deste dia 17 de maio de 2022. Até já! No Rio de Janeiro, a sociedade civil se mobiliza pela legalidade e por eleições democráticas, diante das constantes ameaças do governo Bolsonaro. A reportagem é de Viviane Nascimento.
A noite foi para alinhar discursos e pensar estratégias que envolvam a população nas campanhas partidárias e no acompanhamento mais atento de todo o processo eleitoral, e não apenas na hora do voto. Temos que criar espaços locais, né, e ferramentas em que as pessoas se sintam chamadas e atendidas na vontade de participar. É preciso que isso esteja no cotidiano, esteja toda hora e que seja positivado. Eu quero defender a democracia, eu quero defender o sistema eleitoral. Como é que eu faço isso? Um primeiro passo foi para os jovens tirar o título de eleitor e entender como se vota, como funciona o sistema eleitoral. Mas agora é positivar, né? É dizer, eu quero defender o sistema eleitoral brasileiro. Um chamado para a garantia da legalidade. Nós já estamos num ambiente de golpe. O que temos que fazer? Resgatar a dinâmica constitucional, impedir um aprofundamento do golpe e, de certa forma, ampliar as conexões em redes e movimentos da sociedade, reafirmando a nossa defesa da legalidade como condição de produzir transformações na sociedade brasileira nos termos da Constituição, que então a gente tem que combinar, não é? A denúncia do golpe em curso, a possibilidade de marcar resistência e resgatar os princípios da Constituição de 88. Uma tarefa que também passa pelo combate às fake news e pela garantia do trabalho livre da imprensa, cujos profissionais estão como alvo de ódio nessas eleições. Vários jornalistas estão sendo ameaçados, alguns ameaçados até de morte, que é o caso de Jamil Chad, que vive na Europa, entendeu? Então, é óbvio que a ABI vai reagir a isso, é óbvio que a ABI não vai admitir isso. Um general afirmou na semana passada que o Exército vai ficar de prontidão durante as eleições. O general está enganado. Nós vamos ficar de prontidão. A sociedade civil vai ficar de prontidão porque não admite nenhuma manobra golpista. Entendeu? Nós estamos organizados, hoje mesmo um evento que lança uma campanha semelhante à campanha da legalidade de 1961. Então, nós estamos já preparados desde já para enfrentar esse tipo de ameaça e dar todo o apoio ao judiciário que, de forma corajosa, está enfrentando essas investidas desse enlouquecido Bolsonaro. Os participantes apontam a urgência da organização em torno dessa campanha pela legalidade desde já, sem esperar que um novo golpe aconteça para se iniciar uma reação. É muito importante que todas as entidades, todas as organizações de classe, de todos, de bairro, de igrejas, todos possam se unir a favor da democracia. Nesse contexto, a luta pela democracia, ela precisa começar agora, porque nós estamos sofrendo um retrocesso desde 2016, né? Então, todo dia conta, é importante a conversa, a conscientização com as pessoas, e esse ambiente de debate, de exposição de ideias, né, amplia também o nosso repertório no contexto de conquistar corações e mentes. Servidores municipais de Porto Alegre estão em campanha salarial. Em assembleia, os trabalhadores aprovaram nova proposta para tentar avançar nas negociações. O prefeito Sebastião Melo, do MDB, afirma que vai repor a inflação do seu período no governo, mas há divergências quanto ao percentual. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Mesmo com o frio de 10 graus em uma segunda-feira à noite, a categoria compareceu na assembleia convocada pelo Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, que ocorreu na quadra da Escola de Samba Imperadores. Em debate, a proposta da Prefeitura de reajuste de 10,06% com pagamento em 3 vezes. Isso chega a ser uma humilhação para o servidor, porque tu vai no mercado, tudo subiu, tu vai no açougue, a luz subiu, a água sobe, o combustível sobe mês a mês, e o nosso salário está defasado em quase 40%. E a Câmara tem a percepção de que a Prefeitura tem recursos. A Prefeitura propagandeia que tem um caixa que está sendo bem gestado, bem gerido, e nós sabemos que há uma opção política de desprezo ao serviço público.
Durante a Assembleia, ocorreram 9 intervenções que se dividiram entre buscar a reposição de 32,30% referente aos últimos 6 anos sem reajuste ou alcançar a reposição das perdas ocorridas desde que o governo Mello assumiu em 2021. Não é o ideal? Não, não é o ideal. Eu não abro mão e ninguém vai abrir mão do que nos deve a gestão, os governos. Nós vamos seguir na luta, mas nós precisamos enxergar a correlação de força. Nós queremos sim, colegas, mobilizar, nós queremos derrotar esse governo, nós queremos derrotar o Bolsonaro, nós queremos avançar na nossa luta, mas nós precisamos caminhar mais. Os trabalhadores aprovaram a proposta que contempla 2 pontos que já avançaram nas negociações com a Prefeitura. São eles o reajuste de 25% no Vale Alimentação e o pagamento das progressões de carreira. Mas o reajuste salarial deve seguir em negociação, já que, de acordo com o Diese, os 10,06% ofertados pelo governo não contemplam as perdas do período. Hoje nós tivemos nessa Assembleia a autorização para fazer uma nova rodada de negociação com o governo, apresentando para ele o que ele mesmo diz, que é a capacidade que ele tem de dar reposição do período da gestão dele. Que vai do período de janeiro de 2021 a abril de 22, totalizando 14,79%, da seguinte forma: 4 já pagos em abril, 5,83 agora em maio e 4,29 no mês de novembro. Reposição! Reposição! Melo! Melo! Veja agora como fica a previsão do tempo para esta quarta em São Paulo e outras cidades. Frente fria vem chegando, principalmente em São Paulo. O dia será de muitas nuvens e frio. Não vai chover. Máxima de 14 graus e mínima de 5. Umidade relativa do ar de 70%. Índice ultravioleta alto. No Rio de Janeiro, céu claro e de poucas nuvens, com pancadas de chuva isoladas pela manhã. Máxima de 24 graus e mínima de 15. Em Salvador, dia de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada de manhã e à tarde. Máxima de 31 e mínima de 22 graus. Já em Brasília, o sol aparece com aumento de nuvens ao longo do dia. Possibilidade de pancadas de chuva de manhã e no período da tarde. Máxima de 23 e mínima de 12 graus. Nos Estados Unidos, quase 75 mil mulheres fazem parte das Forças Armadas. A presença feminina, no entanto, não traz como consequência uma conduta mais humanizada dentro das organizações militares. Confira na reportagem da correspondente Eloá Orazem, do Brasil de Fato. Na primeira semana de janeiro, o Senado dos Estados Unidos confirmou a almirante Linda Fagan como chefe da Guarda Costeira, consagrando-a como a primeira mulher a liderar um serviço militar americano. It's a huge topic. It's quite interesting because the historian Joan W. Scott once talked about war as the upending of all social relationships, including gender relationships. Em 2020, o exército estadunidense contava com quase 75 mil mulheres em serviço ativo, sendo que mais de 16 mil delas se dedicavam como oficiais e cerca de 57 mil como alistadas. For a lot of women serving in the military, no matter the country, there are often talks about how their military service for them is tied to their identity and sometimes sense of citizenship. So for the US, people have historically, like minorities, women, have used military service to try to acquire full equality and citizenship. Uma vez aceitas nas Forças Armadas, recai sobre a mulher a expectativa de uma conduta mais humanizada, mais justa e às vezes até maternal. Espera-se da mulher que ela exerça sempre a feminilidade socialmente aceita e socialmente imposta. No ambiente militar, porém, isso nem sempre é o caso. There's been some really interesting research done on peacekeeping forces, right? Because it seems like, oh, women should be better peacekeepers, right? Because they have all of these, like, you know, that's womanly to like be a peacekeeper. And the studies show that actually that's not
That's not the case. And partly that's because women needing to kind of fit in with male-dominated units, rather than the men kind of adopting, you know, women's stereotypically, whether it's true or not, right? But stereotypical like peacekeeping skills of like, oh, women are better compromisers and they like to talk and they, you know, are nice to people and they make human connections or whatever, you know, your favorite sort of female stereotype is, rather than the men being influenced to become more like the women. What happens is that the women conform to the dominant militarized masculinity of the units that they're assigned to. E o que acontece com as mulheres depois que elas cumprem as suas obrigações militares? As diferenças de gênero não acabam quando elas tiram as fardas. The question is what happens after the war to women who participated in that way? Are they heroized just like the men, or are they forgotten, or are they even, as we see to some extent in the Soviet case, shamed for what they did? And so I think that's, you know, it's very common also in like national liberation struggles, right? That women play really important parts in the struggle itself. And then as soon as the new state is established, they are not commensurately rewarded with political power in new states. So what happens during the war when it's an emergency, all hands on deck, you know, may be different than what happens when we want to return to quote-unquote normal. Após rechaçar o liberalismo e eleger um governo de esquerda com Gabriel Boric, Chile avança nas reformas e entrega a primeira versão da nova Constituição à Comissão de Harmonização. A Convenção Constitucional entregou a revisão da primeira versão da nova Carta Magna do Chile, que contém um novo catálogo de direitos sociais, em resposta à reivindicação dos chilenos por um país com mais igualdade social. A entrega foi realizada durante uma sessão especial do plenário aos pés das ruínas de Huanchaca, monumento nacional instalado em Antofagasta, cidade mais de 1.000 quilômetros ao norte de Santiago. Aqui estão os desejos de milhões de cidadãos que pelo país todo depositaram sonhos e esperanças nesse processo. Esse texto materializa uma nova forma de nos relacionar, uma nova forma de entender a vida no nosso país, onde todos podem se sentir protegidos. A nova Carta Magna, que prevê 499 artigos, foi entregue à Comissão de Harmonização, que deve zelar pela ordem e coerência. A redação do texto foi a saída política que o Chile encontrou para apaziguar os protestos violentos que tomaram o país em outubro de 2019. A nova proposta busca substituir a Constituição vigente desde a ditadura de Augusto Pinochet, que não garante direitos sociais, agora contidos no novo texto, que será submetido a um plebiscito com votação obrigatória em setembro. A proposta deixou de fora muitas ideias que causaram polêmica nas discussões, como a perda de autonomia do Banco Central ou a nacionalização da mineração. Ela traz uma ideia de um Estado garantidor da saúde, educação, moradia digna e uma pensão, além de estabelecer um novo ordenamento ao sistema político e judicial. O seu jornal faz um intervalo rápido. A gente volta em instantes com outras notícias. Mais de 100 observadores internacionais deverão estar no Brasil antes e durante as eleições deste ano, segundo o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Durante palestra sobre democracia e eleições na América Latina, Fachin citou episódios como a invasão do Capitólio, nos Estados Unidos, e afirmou que o Brasil não vai permitir aventuras autoritárias, uma referência às ameaças e ataques do governo Bolsonaro ao sistema eleitoral. O mundo observa com atenção o processo eleitoral brasileiro. Somos hoje uma vitrine para os analistas internacionais e cabe à sociedade brasileira garantir que levaremos aos nossos vizinhos uma mensagem de estabilidade, de paz e segurança e de que o Brasil não mais aquece a aventuras autoritárias. Por essa razão, estamos convidando de forma inédita para atuarem como observadores de nosso pleito todos os organismos e centros especializados internacionais relevantes na matéria, dentre eles
a OEA, Organização dos Estados Americanos, o Parlamento do Mercosul, a Rede Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, a União Interamericana de Organismos Eleitorais, a UNIORE, o Carter Center, a Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais, a IFES, e a Rede Mundial de Justiça Eleitoral. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o governo está com 3 minutas de medidas provisórias na gaveta para mudar as regras do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A proposta é de que redução de recolhimento de 8% passe para 2% e com diminuição da multa de 40% para 20%. Veja mais detalhes na reportagem de Gihanna Rodrigues. Com as atuais regras do FGTS, se um trabalhador que ganha um salário mínimo fosse demitido depois de 5 anos, ele receberia mais de R$ 7 mil. Agora, se o plano de Bolsonaro sair da gaveta, esse mesmo trabalhador receberá apenas R$ 1.500. A desculpa do governo federal é que essa medida vai gerar empregos. E agora, mais uma vez, especialmente a partir de 2017, temos uma série de alterações legislativas com essa mesma lógica, com essa mesma premissa de que se reduzir direitos, reduzir custos, reduzir salário, você aumenta o emprego. Isso não está acontecendo mais uma vez. O FGTS foi criado nos anos 1960 e tem como objetivo trazer maior garantia social para um trabalhador demitido, além de ser fundamental no financiamento de políticas públicas para habitação popular. O deputado federal Vicente de Paula, o Vicentinho, afirma que no momento de alto desemprego, o governo federal deveria pensar em aumentar o valor que o trabalhador recebe do FGTS. Eles atendem os interesses de determinados empresários, que não são todos que pensam assim, que é o seguinte, olha, vamos pagar pouco. Quanto menos a gente paga, mais lucro a gente tem. E o trabalhador fica abandonado ao Deus dará. Tanto a diminuição do valor, quanto o percentual de pagamento, que é, ao invés de 40 ser 20, tem esse significado. Vai colocar mais gente no flagelo. Para os entrevistados, o que gera emprego é manter direitos. Isso ficou comprovado durante os governos Lula e Dilma, já que entre 2003 e 2014, o número de trabalhadores empregados aumentou junto com o salário do brasileiro. A irresponsabilidade de Bolsonaro de querer jogar a culpa do desemprego nas costas dos trabalhadores pode atrapalhar ainda mais o mercado de trabalho. A ideia é o seguinte, não, eu vou diminuir os custos da minha empresa, isso é bom. Bem, você vai diminuir os custos da sua empresa, para você individualmente, a priori, você pode ter uma lucratividade maior porque você vai estar pagando menores salários. Acontece que esses salários, que para você individualmente são um problema, no conjunto da economia, eles são a demanda efetiva a partir da qual você vende seu produto. Então, se diminuir o salário de forma generalizada, é isso que tem acontecido, a chance de você conseguir vender seus produtos se reduz, a tendência é que você não consiga vender. Se você não consegue vender, você não vai contratar mais ninguém. Pelo contrário, você pode criar uma espiral recessiva. Caso a medida provisória seja apresentada, passa a ter validade imediata de 90 dias, ainda que venha a ser derrubada no Congresso. Por isso, é necessário a mobilização da sociedade desde já contra as mudanças no FGTS. No caso desse projeto, é necessário, ainda mais que o movimento sindical hoje está mais unido às centrais sindicais, que haja mobilização dos representantes e dos trabalhadores na Casa dos Deputados, nos escritórios, nos gabinetes, falando ao povo, indo ao bairro dele, dizendo, olha aí, povo, esse deputado aqui, ele precisa votar do nosso lado, vocês estão vizinhos dele, fiquem de olho. O deputado precisa se sentir vigiado. Mais de 100 famílias jogadas na rua sem moradia. Esse é o retrato da reintegração de posse ocorrida hoje em São Paulo, na ocupação Irmã Dulce, na Rua Augusta. A Frente de Luta por Moradia denuncia a ação violenta da Polícia Militar e a ação injusta da Justiça. O movimento postou vários vídeos nas redes sociais sobre a situação das famílias. Era madrugada ainda, quando as mulheres da ocupação Irmã Dulce iniciaram um protesto contra a decisão judicial e tentavam resistir. Mais de 100 famílias, com crianças e idosos, moravam no local.
A manhã chegou e junto com ela a ação da Polícia Militar. Nos vídeos postados nas redes sociais, pela Frente de Luta por Moradia, as famílias reclamavam da ação violenta da polícia no momento da reintegração de posse. Mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que impede despejos na pandemia até junho, a ministra Carmen Lúcia autorizou a reintegração, porque os donos do imóvel, abandonado, alegaram que parte das pessoas tinham ocupado o local em abril. E a medida contra despejos só vale para moradias mais antigas. O movimento de moradia classificou a decisão como uma ação injusta da Justiça. Hoje nós estamos aqui, despejado, porque nós estamos atrás de moradia. Por que nós estamos aqui? A falta de emprego, a desigualdade social, entendeu? Não temos oportunidade para a sociedade. Então, por isso estamos aqui hoje despejados com nossos filhos, com nossos pais, com nossos avós. Estamos tudo aqui, no frio com as crianças, porque a desigualdade social é demais. Entendeu? Não temos para onde ir, estamos na luta sim. Somos trabalhadores, somos honestos, não estamos roubando nada de ninguém. A gente só quer uma moradia digna para os nossos filhos, para os nossos pais. E a Constituição, ela alega e exige para mim trabalho e moradia. Isso está na Constituição. Isso é direito meu, isso é direito nosso. E isso não está sendo cumprido. O salário que o brasileiro ganha não tem condições de comprar moradia. Um assalariado mínimo não tem condições de morar. Ou a gente ocupa, ou a gente luta, ou a gente mora debaixo da ponte, porque não dá. Porque se eu pago 600, 700 reais de aluguel, como que eu vou me alimentar minha família? Então, escravidão, hoje no Brasil, chama-se salário mínimo. A Assembleia Legislativa de São Paulo cassou hoje à tarde os direitos políticos do deputado Arthur Duval, mamãe falei. Por 73 votos a 0, Arthur Duval ficou inelegível por 8 anos. O processo de cassação começou após áudios vazados do deputado, em que ele chama mulheres ucranianas de fáceis por serem pobres. Mamãe Falei estava em viagem à Ucrânia supostamente para ajudar refugiados de guerra, mas na conversa com amigos parecia se divertir fazendo turismo sexual. Com a cassação, Mamãe Falei ficará inelegível por 8 anos. 73 votaram que sim, que deu a perda do mandato. Coro que aprova o PR número 7 de 2022, de autoria do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, e decreta a perda de mandato do deputado Arthur Duval. Eu gostaria... A Lei de Acesso à Informação completou 10 anos com muitas violações recentes. A legislação é um mecanismo importante para a democracia ao tornar transparentes atos do poder público que afetam diretamente direitos de cada um de nós. Veja na reportagem de Daiane Ponte. O relatório da ONG Artigo 19 faz um resgate do regime de transparência instituído pela LAI, a Lei de Acesso à Informação, nos últimos 10 anos. O documento também analisa o cenário atual, em que o direito à informação tem sido sistematicamente violado pelo poder público. Existe, uma concepção errônea, de que a LAI, na verdade, ela é prejudicial à gestão pública, porque vai mostrar falhas do governo, então, ou então que vai dar muito trabalho, implementação e tal. E a gente está vendo isso, então, para o governo federal, porque o que a gente vê, na verdade, é uma tentativa de esconder aquilo que possa incorrer numa menor popularidade, pro alto escalão do governo federal. O governo Bolsonaro é exemplo de falta de transparência. Decretou sigilo de 100 anos nas reuniões entre Jair Bolsonaro e pastores que teriam negociado recursos do Ministério da Educação com prefeitos. Colocou em segredo um processo administrativo contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e até negou acesso ao cartão de vacinação de Bolsonaro. O conjunto de informações públicas, que deveriam ser públicas, passaram a ser omitidas, ocultadas, um processo de opacidade, fundamentalmente. De Temer, sobretudo Bolsonaro, todas as informações públicas relacionadas aos mais distintos campos, queimadas na Amazônia, as informações sobre a Covid,
sobre o dinheiro público, todas as formas de opacidade, sobre todos os desmandos da administração Bolsonaro têm sido sigilosas, colocadas na categoria que antes eram exceção e agora viraram regra nesses governos autoritários, golpistas, farsários, né, fundamentalmente. O estudo também destaca o uso de mentiras pelo poder público. Governos têm utilizado informações falsas sobre saúde e direitos reprodutivos. E em muitos outros casos, faltam materiais informativos para a população. O Ministério da Saúde tem como única, campanha para combater a gravidez indesejada na adolescência um vídeo que promove abstinência sexual. E a gente sabe que esse é um método comprovadamente falho, que não funciona, enfim, não impede a gravidez na adolescência, e não há menção a ISTs, a prevenção, via métodos contraceptivos. Então, a gente tem visto um aumento na circulação de informações falsas ou fora de contexto. O levantamento ainda revela uma situação preocupante em relação às informações sobre meio ambiente. Os governos da região amazônica responderam apenas 4 em cada 10 solicitações de informação. Isso demonstra uma fragilização da democracia brasileira. Inúmeros grupos que lutam pela informação pública, que lutam pela democracia, precisam realmente olhar esses 10 anos da LAI como uma etapa muito importante que vive com retrocessos neste momento, mas que precisa retomar e precisa se enraizar. Então, eu acho que me parece que tem que ter um grande movimento disso chegar, inclusive, com uma facilitação do acesso para pessoas simples. Isso tem que estar presente em todas as escolas, todos os postos de saúde, todos os órgãos públicos. Acho que tem que ser uma agenda da sociedade brasileira. Que todo e qualquer indivíduo tem o direito de ter o acesso à informação pública. Hoje é o Dia Internacional contra a LGBTQI-fobia. Para marcar a data e marcar também a posição contra o preconceito e os retrocessos do governo, manifestantes fizeram agora à tarde na Avenida Paulista, em São Paulo, o ato Bolsonaro Nunca Mais. Veja na reportagem de Kaique Santos. Fora Bolsonaro! Organizado por movimentos e organizações sociais, a concentração começou por volta de 3 horas da tarde. Além de bandeiras e cartazes que também pediam a saída do presidente Bolsonaro, muitos gritos de ordem. Nós não queremos só um fora governo, nós queremos que esse fascismo saia do Brasil. O ato é continuação de uma série de atividades realizadas desde o fim de semana diante do cenário de crises e aumento da violência no Brasil, como o encontro do Conselho Nacional Popular LGBTQI+. Nós temos vivido um momento em que nossos corpos estão aí como alvo prioritário desse governo. Então, nossas vidas estão sendo ceifadas, nossos sonhos estão sendo roubados e nós não podemos mais admitir isso. Então, a gente está aqui para denunciar essas violências que nós sofremos. Professora aposentada, Azuleide fez questão de marcar presença na manifestação desta terça. Pais, acolham seus filhos, porque o mais importante é o amor que a gente tem no coração. Agora, mais ou menos 5 horas da tarde, os manifestantes acabaram de sair da concentração em frente ao vão livre do MASP. A ideia é seguir até o fim da Avenida Paulista, na Praça do Ciclista. Manifestações artísticas são feitas em cima do trio elétrico, em forma de protesto, falas também, e os manifestantes ocupam 2 faixas da avenida. Viemos aqui para mostrar que nós vivemos e resistimos, justamente para lutar contra todas essas formas de opressão contra nós LGBTs, contra nós negros, contra nós que somos de esquerda, pobres, que pensamos no que a sociedade, o que a classe que eu represento, que é a classe pobre de esquerda, queremos para a nação inteira e não só para nós. Antes do ato, uma audiência pública foi feita na Assembleia Legislativa de São Paulo em defesa do Museu da Diversidade Sexual e das políticas públicas para a população LGBT. Simila Rada, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais, reforça a importância das atividades.
nós fizemos um seminário, um grande encontro com essas organizações, nos preparando para esse processo que nós vamos passar de 2022, de retomada da democracia, de defesa das vidas. O que a gente quer, dizendo Bolsonaro nunca mais, é dizer que a gente não aceita mais, né, esse governo que mata as LGBTQIA+, por causa do seu ódio, mas mata toda a população, com desassistência, com a venda de toda a nossa riqueza, né, entregando esse país e deixando esse país na miséria. Então, o que a gente quer é se preparar para esse processo, para tirar essa galera, mas também para ocupar com as nossas corpas os espaços de poder. Amanhã, quarta-feira, dia 18 de maio de 2022, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, julgará um recurso apresentado pelo jornal Estado de São Paulo para ter acesso aos detalhes dos gastos feitos com o cartão corporativo do atual e ainda presidente da República. Se aprovado, será uma tremenda prestação de contas à população diante da enorme falta de transparência de Bolsonaro na imensa maioria de seus atos e comportamentos. Ou será que ele tem algo a esconder? O seu jornal volta amanhã para seguir exibindo as lutas por direitos humanos em defesa da democracia. Até lá!